Graça e paz a todos. Provérbios capítulo 5, versículo 18 ao 19, fala sobre alegre-se com o cônjuge da juventude. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Aqui então, aqui já está nos ensinando que seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da juventude. Fala sobre o casamento lícito, que é o casamento da juventude. E ainda nos faz uma abordagem sobre que o sexo oral não é pecado, onde muitos no nosso meio dizem que isso é pecado. Que os seios de sua esposa, tá? Não é de namorada, sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem nos carinhos dela. E nós podemos ir mais adiante, falar no Provérbios capítulo 2, versículos 16 ao 18, preste atenção. Fala da sabedoria. Ela, a sabedoria, também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona, preste atenção, o que é uma mulher imoral? É aquela mulher que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, abandona, faz uma quebra de voto. Preste atenção no abandono, tá? Nós estamos falando aqui de aliança, tá? Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, o primeiro casamento, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Todos nós sabemos que quando a gente se casa, a gente coloca uma aliança no dedo, e essa aliança é como se fosse um ato profético, dizendo que nós estamos aliançados a outra pessoa. E essa aliança não é somente territorial, terrena. Existe uma aliança espiritual. Por mais que muitos pseudos cristãos preguem no nosso meio, que no caso quando há um abandono, um adultério, nós podemos nos divorciar e casar com outro, que nós fomos abandonados, nós fomos o traído. Isso é uma grande mentira. Porque essa aliança do céu, ela só se rompe, se quebra, quando um dos cônjuges aqui, tanto o traído ou o traidor, vier a falecer. Aí sim, vocês estão liberados para casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Tá? Romanos 7, versículos do 1 ao 3. E também, o que Deus também demonstrou sua aliança no Antigo Testamento? Deus viu que o homem sempre era inclinado ao mal. E ele prometeu que não mais aniquilaria a raça humana. Aliás, que ele não aniquilou, ele guardou Noé e a sua família. Mas pereceram a maioria do que Deus havia criado no dilúvio. Deus prometeu, não mais aniquilarei vocês. O sinal da minha fidelidade, eu vou mostrar a vocês, é o arco-íris, uma aliança no céu, o arco-íris. Então, quando nós quebramos a aliança aqui, seja com o cônjuge que trai a gente, ou nós que nos sentimos traídos e alegamos que o pastor da igreja falou que pode casar com outro, que você foi o traído ou abandonado, então vocês passam a acreditar no que o homem está dizendo e não o que Deus nos ensina. E a gente sabe que isso é a grande maioria crê nos homens, tá? Porque o evangelho é a porta estreita, meus amados. Quer vocês queiram ou não. Muitos vão tacar pedra quando a gente prega a verdade porque eles estão na carne. Essa é a grande verdade, tá? E eu adoro, eu amo quando tacam pedra em mim. Eu amo, porque eu sei que a verdade doeu. A verdade dói. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, nós temos bom ânimo. E por causa dele, nós seríamos perseguidos. Com Jesus foi crucificado, cuspido, chicoteado. No lugar de água deram vinagre a ele. Vocês estão entendendo? Então, é uma beleza quando atacam a gente prega a verdade. E eles pensam que estão nos ofendendo. Eu chego a dar risadas, né, quando alguém vem me ofender no canal, falar que é isso, você é um herege. Precisa estudar mais a Bíblia, tá? Querendo colocar a gente para baixo. Mas nós sabemos com quem a gente está lidando. Então, Deus nunca quebra aliança. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. No versículo 18, a mulher infiel, a mulher
adúltera, né? Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras, aquela que largou o seu marido da juventude para poder se deitar com outros homens. Agora, eu botei uma observação aqui sobre fazer votos. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, qual é o voto? Quando a gente se casa, até que a morte nos separe. Quando a gente coloca a aliança no dedo, a aliança é um voto diante do Senhor. Tá? Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o casamento, ao seu Deus, não demore em cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas. E você será culpado de pecado se não o cumprir. Então, pecado, culpado, traiu ou não traiu, abandonou, que também não deixa de ser uma traição, largou o primeiro casamento, com o cônjuge da juventude, se casou com outro, quebrou a aliança aqui na terra, mas Deus continua fiel nos céus, essa aliança não se quebra, a não ser com a morte. Por isso, se mesmo com a carta de divórcio em mãos, casar com outro, estará em adultério. Está pecando, está se contaminando. E você que foi largado, você que foi o traído, se você não entender isso, você é tão pecador quanto aquele que te largou. Tanto é que tem uma passagem que fala, tanto o traído quanto o traidor, a Deus pertence. E vamos continuar aqui, nessa observação. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Então, não casou, não fez voto. O apóstolo Paulo falou, é bom que vocês permaneçam solteiros, não se casem. Porque se vocês se casarem, vocês terão muitos problemas. Mas se vocês não conseguem se conter, estão subindo pelas paredes, querem fazer sexo, ou então estão namorando, não estão aguentando esperar o casamento, quer logo fazer sexo com a namorada, então é bom vocês se casarem, porque assim vocês não pecam. Mas também se vocês se casarem, não se divorciem. É tão simples entender isso. É que as pessoas estão com escama nos olhos, tá? Esse é o voto, está em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21 ao 22. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 ao 6, encontramos o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não se apoie em seu próprio entendimento. Eu mereço ser feliz, o meu cônjuge me largou. Eu ainda tenho 20 anos, eu ainda tenho 40, eu ainda tenho 50. Estou jovem, o pastor da minha igreja falou que eu posso. Não se confie no seu próprio entendimento. Você tem a Bíblia dizendo que você não pode. O seu papel que foi largado, ou o seu papel que foi traído, é perdoar. É orar por eles, para ver se Deus conceda o arrependimento a ele, ao descrente, e ele volte. E agora, para terminar, vamos ler aqui, Malaquias capítulo 2, versículo do 13 ao 16. O livro de Malaquias, o Senhor tinha falado com o seu profeta que Israel estava em um pecado, a terra estava contaminada com as suas más pregações, que a casa do Senhor não estava sendo cuidada como devia ser pelos sacerdotes. Tinha muitos sacerdotes que estavam adulterando e não estavam cumprindo o ministério de acordo com o que tinha que cumprir. Aí, a partir do versículo 13, fala assim, a outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. Então, por quê? Porque o povo, os sacerdotes, eles estavam adulterando os preceitos do Senhor. O povo não estava dizimando o que tinha que dizimar naquela época. Existia o tabernáculo, existia o templo. E as ofertas também que iam lá eram ofertas que não eram feitas com o melhor animal. Pegavam qualquer animal. Vocês estão entendendo? E os sacerdotes estavam fechando os olhos para isso. Não estavam cuidando como devia cuidar das coisas do Senhor. Por isso que falou aqui, ele já não dá mais atenção às ofertas, nem aceita com prazer. É a mesma coisa a gente. Nós não temos mais templos físicos. Não temos mais dízimo. Mas você se diz cristão. Aí quando você vai para a igreja, seja qual denominação for, você se emociona com louvores, vocês oram, ou às vezes vocês são até pastores. Mas quando sai da igreja, o seu dia a dia, como é que é?
é site pornográfico, é prática de mentira, é amante, está divorciado, está casado com outro, não perdoa a pessoa, vive com mágoa no coração. Então todas aquelas dedicações ao Senhor que você faz em cima do púlpito, de nada vai valer. Versículo 14, no livro de Malaquias. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Está fazendo paralelo aqui também sobre Israel e o povo de Deus. Ou Cristo é a igreja, tá? É porque o Senhor é testemunha entre vocês e a mulher da mocidade. Olha a fidelidade com a mulher da mocidade. Olha a fidelidade entre Deus e Israel. Olha a fidelidade entre Cristo e a igreja, tá? Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Foi adúltero com ela. Israel foi adúltero, os sacerdotes foram adúltero com Deus. Adulteraram. Aí o versículo 15 está dizendo assim, ó, não foi o Senhor que os fez um só? Israel e Deus é um só, é o povo de Deus. Cristo, a igreja, é um só. Os cônjuges são um só, tá? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. Israel e Deus em corpo e em espírito, que Deus é espírito, pertence a Deus. O cônjuge de vocês pertence a vocês em corpo e em espírito. Nós quebramos aliança com adultério, com um coração duro que não vai orar, não vai esperar pelo cônjuge, vai procurar o outro. Nós quebramos aliança, mas Deus não quebra, ele permanece fiel. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. A aliança ainda é formada no céu, nela não quebra, a não ser com a morte dos cônjuges. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Israel, tenha cuidado. Não seja infiel ao Deus de Israel. Igreja, tenha cuidado. Não seja infiel a Cristo. Maridos, tenham cuidado. Não sejam infiéis às suas esposas. Esposas, tenham cuidado. Não sejam infiéis aos seus maridos. Tá? Aí o versículo 16 diz assim para terminar. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso. Não sejam infiéis. Então, eu odeio o repúdio, em outras, repudiar. É você não querer mais que o cônjuge da mocidade permaneça com vocês. Mas o Wellington, isso aí eu entendi. Você que não está entendendo. Existem maridos que estão agredindo esposas. Eu conheci um caso de um homem, um pregador, que ele voltou para sua esposa e ela o traiu 3 vezes. Wellington, você está por fora do que acontece no mundo. Mas eu prego a palavra. Por acaso no Evangelho existe alguma cláusula que diz, no caso de 4 vezes ou 3 vezes sendo traído, você pode se divorciar e casar com outro? Se tiver, traga até mim, que eu vou estudar. Por acaso no Evangelho existe alguma cláusula que diz assim, no caso de agressão, você pode casar com outro. Você pode até, por um determinado tempo, repudiar. Porque o corpo seu é templo do Espírito Santo. Mas casar com outro, não existe essa cláusula. No caso que você foi agredido, você pode casar com outro. É o homem que inventa cláusulas, tá? Para poder acrescentar na palavra, para agradar a todos. E eu não estou aqui para agradar a todos, eu estou aqui para agradar a Cristo. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.